Alô, você que me acompanha pelo YouTube, estamos juntos em mais um episódio do Canhão Podcast. E hoje um programa super especial, programa excepcional nesta sexta-feira, diante de situações onde, claro, naturalmente, adequando a agenda dos nossos convidados, nós estamos, vez ou outra, também trazendo o programa para novo dia e, naturalmente, dando uma oportunidade para você acompanhar. Sexta-feira à noite não sai de casa, não. Você que está me acompanhando agora, estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Tenho certeza que vai bombar também mais uma vez a audiência, porque nós vamos conversar daqui a pouco com o 32º convidado. Mas antes de tudo isso, é importante dizer, se inscreva no nosso canal, recorde aí de pessoas inscritas nas últimas semanas, isso é muito bom. Atingimos a marca de 1.000 inscritos e agora já estamos pensando em 2.000 inscritos. E naturalmente cada inscrição acaba sendo muito valiosa para a sequência aqui também do nosso projeto, não é verdade? Você pode se inscrever e acompanhar também a reprise do programa no Spotify. Neste exato momento também nós estamos com a Rádio Litoral FM 95,5. Alô, Anderson Dantas, um abraço para você, um abraço para o Ronaldo da Paz. Lembrando que esse programa na íntegra também será retransmitido pelo nosso perfil no Spotify, quando você vai poder também curtir, né? Ouvindo, viajando, ouvindo também tudo sobre o nosso personagem. Quero também no programa de hoje, já inicialmente, dar as boas-vindas para mais um anunciante. Desde que meu convidado foi anunciado, naturalmente gerou todo esse processo, no qual daqui a pouco vou ter a oportunidade de agradecer também. Estou falando de Augustus Cortes Especiais. Um abraço para o meu amigo Augusto Inácio. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria. E a pergunta que faço para você que não conhece é: você já conhece a Augustus Cortes Especiais? A maior variedade de carnes nobres e cortes para lá de especiais. Atendimento diferenciado na loja e a comodidade de receber tudo no conforto de seu lar. E ainda tem mais. De terça a sexta, a partir de 5 da tarde, a parrilha estará on para você vivenciar uma experiência diferente. Os cortes especiais são proporcionados e também assados na hora, no ponto da sua preferência, acompanhando de um belo chopp, naturalmente, né? Não pode ter essa dobradinha diferente, tem que ser essa dobradinha aí, uma cerveja gelada ou até mesmo um drink de frutas na época. Sem dúvida vale a pena conferir. Como ele mesmo diz, bom não, além. Augustus Cortes Especiais, fica na Rua Industrial Breno Lins Cansanção, na Jatiuca. Siga agora o @Augustus Cortes Especiais. Seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado também por confiar no nosso projeto. A Escola 6, Centro de Educação Integrada, que vem por quase 10 anos fazendo a diferença quando o assunto é inclusão social. Ligue agora, matrículas abertas, e você vai ter um descontão. 99606-5854, fica na Rua Comendador Firmo Lopes, número 61, no Farol. SEI, Centro de Educação Integrada, berçário, educação infantil e ensino fundamental. Maribrasa Restobar, o seu Restobar aqui em Maceió. Fica pertinho de você, na Rua Paulo Falcão, número 1281, paralela à Avenida Amélia Rosa, número 3027-0170. Siga também o Instagram, Maribrasa Restobar. Um abraço para o Luizinho, proprietário do Restobar, o melhor café regional. Saindo daqui, vou comer aquela macaxeira, inhame, com aquele queijinho e carne do sol. É o café da chefe. Ali na Rua Álvaro Marinho, no Prado. Não tem outro não. Para fazer entrega, delivery em toda a região, com o melhor café regional e comida de qualidade, o Café da Chefe é a melhor opção. Ortotec Maceió, há 32 anos no mercado, produzindo órteses e próteses de qualidade, e a mesma qualidade que você também conhece e tem levado alegria para muita gente. Ortotec Maceió, na Rua Virgínio de Campos, número 720, no Farol. A Jaraguá Seguros, que pensou em seguros, as soluções financeiras também, o de Jaildo Almeida está preparado para poder dar a melhor dica para você, tá certo? Ligue agora, 3033-7000, e procure a Jaraguá Seguros para ter todo esse apoio. Para cuidar do visual do gordinho, com essa barba perfeita e um cabelo na linha, na régua, a Barong Barbearia, melhor equipe de barbeiros de Maceió. Fica onde, meu amigo? Vamos lá, dá sequência, Viderlan. Rua Doutor Fernando Aranha Saraiva, número 606, aqui na Jatiuca, tá certo? Um abraço pro Luiz Medeiros. E para fechar, a RGB Soluções Gráficas, a sua gráfica completa e todos os serviços de comunicação visual. Um abraço para o meu amigo Tiago, Maxwell, Eduardo e todos que formam a equipe da RGB. Rapaz, o gordinho tem que ter realmente um preparo físico para poder falar de tantos anunciantes, não é verdade? Mas vamos começar então o programa. Tenho o prazer de receber o 32º convidado. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1971, é advogado, professor, mestre em contabilidade e administração pela FUCAP Business School.
com especialização em economia empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Ele tem também uma vida muito voltada para o esporte. Daqui a pouco vai falar sobre isso também, né? Torcedor do Fluminense, já disse aqui pra gente, tá certo? É o secretário de Estado da Fazenda de Alagoas desde janeiro de 2015. Ele que é filho de imigrantes italianos, Salvatore Santoro, e, em memória, né? E Concetta Palermo Santoro, que vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de Jorge André Palermo Santoro, secretário Jorge Santoro, o 32º convidado do Canhão Podcast. Secretário, quanta honra. Seja bem-vindo aqui ao programa, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Obrigado, Derlan. Tô ótimo, graças a Deus, tô bem. Gostou aqui da pegada? O negócio tá pesado, né, secretário? Foi bom. Falta fôlego, né, secretário? Vamos falar um pouquinho da sua vida, secretário. Rio de Janeiro, Alagoas, desde 2015... Como realmente falar desses avanços e como Alagoas te recebeu de 2015 para cá, secretário? Alagoas me recebeu muito bem, a minha família. Todo mundo se adaptou muito bem aqui em Alagoas, muito parecido com o Rio, né? E a gente, cidade praieira, um povo muito acolhedor, e a gente se adaptou muito bem aqui. Acho que a experiência para todos nós foi muito positiva, né? E a experiência de trabalhar no Nordeste é uma coisa que eu sempre quis ter e foi bem importante para minha carreira. Eu acho que o trabalho que a gente fez aqui, essa semana a gente teve uma reunião com o ministro Haddad e ele falou, para mim, estava o senador Renan e o governador Paulo Dantas. A gente queria, quando ele foi ministro da Educação, ajudar Alagoas e a gente não conseguia, né? A imagem de Alagoas, até para quem, quando eu fui convidado, era de um estado desorganizado, né? Na gestão pública. E a fala do ministro Haddad ratifica isso, né? Um pouco, né? Era difícil porque o Estado tinha sempre débito no CAL, que não podia receber convênio, tinha problema de estruturação, né? De projetos, né? Os projetos não eram estruturados para trazer resultados, né? Então, até para ajudar o Estado era difícil, né? Então, o desafio era realmente bastante grande e eu acho que a gente entregou um legado muito importante para o Estado nesse período todo aí. Tem problemas e problemas ainda permanecem, mas a mudança qualitativa da gestão pública em Alagoas, a meu ver, é muito grande. E eu acho que isso é um trabalho consistente que precisa continuar, não só no Estado, no governo do estadual, mas nos governos municipais como um todo, que eu acredito que é quem vai estar lá na ponta mais próximo da pessoa que precisa ser atendida, que precisa ter os serviços públicos de qualidade e que pagam seus impostos, né? Então, a gente tem que dar o retorno para essas pessoas. E eu acho que a gente, nesse período de 8 anos, conseguiu botar para funcionar alguns projetos muito relevantes. Alguns viraram referência nacional. E eu acho que isso deixa a gente muito feliz, né? Como servidor público, eu sou um servidor público de carreira, sempre trabalhei no serviço público e isso dá muita satisfação pessoal, poder dar uma entrega, poder ver o seu trabalho dar resultado na ponta. Eu acho que isso faz muita diferença. E nem tudo, na verdade, secretário, pelo que nós estamos acompanhando ao longo desses 8 anos, pode ser considerado uma situação simples, né? Estamos falando de muitas dificuldades, mas as críticas, como você tem procurado receber ao longo desses 8 anos como secretário da Fazenda? Você procura sempre filtrar aquilo que vale de fato um posicionamento, ignorar outros? Como o Jorge Santoro, ele recebe críticas relacionadas às situações fiscais aqui do estado de Alagoas, principalmente posicionamentos nas redes sociais? Derlan, eu vejo isso de uma forma muito natural, né? Eu acho que é a obrigação, né, do servidor público comunicar o que está fazendo, explicar para a população o que está fazendo e se a população está criticando, ela merece ser esclarecida e ela precisa tentar compreender o que está acontecendo. É claro que quando você começa a fazer coisas mais complexas e que talvez no passado não tenham sido feitas aqui no Estado, isso gera muita dúvida, muita incompreensão. Vou dar um exemplo. A gente fez um fundo garantidor previdenciário. É um assunto, previdência é um assunto extremamente complicado. Provavelmente a gente não soube comunicar o que estava fazendo, né? Houve várias reações, né? E a gente procurou esclarecer, usamos redes sociais, mas mesmo assim tem assunto que nada supera o olho no olho e explicar pessoalmente o que está sendo feito. Por exemplo, essa semana a gente recebeu
todo o Sinteal e outros sindicatos lá na fazenda. E a reunião foi muito proveitosa, né? Então a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Isso eu acho que se a gente não deixou isso claro no início, é que a gente não foi competente ao comunicar o que estava fazendo. Mesmo com a dificuldade do assunto ser mais complexo, é importante a gente trazer uma comunicação. Então, quando a gente altera, muda uma tributação, muda algum tipo de norma, é sempre, às vezes, traumático, porque algumas pessoas ganham, outras perdem, e o objetivo tem que ser muito bem esclarecido, e que é visando, né, uma melhoria da prestação de serviço, uma melhoria da gestão. Nem sempre você consegue, com as mudanças que você está fazendo nesse momento, resolver no momento seguinte. Algumas mudanças que a gente fez em 2015, que entraram em vigor em 2016, só foram dar resultados efetivos lá para o final de 2018, 2019, né? E algumas políticas públicas que estão em andamento no Estado, nós só vamos verificar o resultado dela daqui a 5, 6 anos. Então, governo, é necessário entender que existem políticas de governo e existem políticas de Estado. Quando você procura fazer a coisa de uma forma estruturada, dá mais trabalho, exige muito mais. Muitas vezes você é incompreendido porque você acaba conflitando com interesses de muita gente, né? Você vai conflitar, né? Então, ele não dá resultado imediato. Então, por exemplo, uma política educacional como o Escola 10 levou 6 anos para ter viabilidade financeira e viabilidade técnica, até para construir com os professores um programa como esse. Mas um programa como esse, mal compreendido por um gestor, ele pode ser destruído em 1 mês. Isso é um problema. E que a comunicação e a compreensão de quem é beneficiado com o programa requer que essas pessoas exijam do governo, dos governos, quais forem eles, a continuidade de programas que fazem bem para a sociedade. Então, vou dar um exemplo. Quando a minha mãe estudou em escola pública, quando eu estudei, sim, você, claramente, eu só estudei em escola pública, Oderlan. Nunca estudei, vamos dizer que nunca estudei em escola privada, eu estudei cursinho para virar cadete da aeronáutica. Fora isso... Você foi cadete da aeronáutica? Fui cadete da aeronáutica. Fui cadete. Essa eu não sabia. Fiz 6 anos, fiz EPICAR, ainda fiz AFA. Até pilotar avião eu pilotei. Mas, na minha época, escola pública tinha um nível de qualidade, porque a classe média colocava seus filhos na escola pública. E exigia uma contraprestação. Andou um tempo que a escola média largou de lado, achou que ficou rica e foi botar o filho na escola particular. E parou de cobrar. E aí as pessoas pararam de cobrar da escola pública a qualidade dela. E hoje, graças a Deus, nós estamos voltando a ter essa cobrança da sociedade. Se a sociedade não cobrar dos governos uma prestação de serviço qualificado, os bons programas se perdem, se acabam. E aí são substituídos por soluções populistas, eleitorais, que vai ter efeito imediato, mas não tem efeito estrutural. Um projeto, um programa estrutural leva tempo para você dar entregas para a população. Por exemplo, a gente já começa a ver efeitos, indicadores importantes, quando você olha o CRIA, que vai atingir um período de 0 a 6 anos, da mulher grávida até 6 anos de idade da criança. Na melhor formação da criança. Você vai ver indicadores de saúde pública melhores, de educação começar a melhorar. Começa a aparecer, mas leva tempo para aparecer. Então, se a pessoa não confiar no projeto, ela vai cancelar o projeto. O político vai querer botar alguma coisa que dê benefício imediato. Mas a população precisa ter essa conscientização. E só tem isso, Oderlan, com educação. A população precisa estar educada a cobrar seus direitos e cobrar dos políticos o retorno desejado. Isso é muito difícil construir isso na sociedade, isso. E, na verdade, esse é um tema, né, muito importante que o secretário da Fazenda traz aqui para o nosso podcast, porque quando nós estamos falando de mudanças de gestão, é muito importante, pelo que você dá como depoimento aqui no programa,
a ideia mesmo que precisa ser seguida, mesmo com a mudança de gestor. E aí a pergunta que faço, secretário, é: quais são hoje as situações que já dá para perceber, para colocar na mudança do perfil do Paulo Dantas para o perfil que era o Renan Filho como governo do Estado, para dar sequência em projetos que já estavam sendo executados, como, por exemplo, o CRIA, que foi... O governador Paulo Dantas foi eleito com o compromisso de manter vários desses programas. Na própria campanha, o Rodrigo Cunha, que era de oposição, também assumiu programas quando são bons, todo mundo quer manter, né? Eu acho isso fundamental. Não dá para você dizer que os políticos são todos iguais. Isso não existe. Cada um tem suas características pessoais que são da sua própria formação. Cada um é de um jeito. O Renan Filho sempre foi uma pessoa compenetrada e dedicada a essas questões econômicas financeiras. Então, é natural ter uma proximidade maior comigo, da minha pasta. Sim. O governador Paulo já não é assim, mas ele é dedicado. Estuda os assuntos, procura saber, quer saber de tudo. Então, é importante para o gestor que não conhece um determinado assunto correr atrás para aprender, para estudar o assunto. E gestão, Iderlan, governo de Estado, exige uma dedicação muito grande do gestor. Porque são diversos assuntos que você vai discutir de economia, receber missões chinesas, que a gente recebeu recentemente aqui no Estado, a discutir um problema de um acesso a um povoado no sertão. Então, são assuntos completamente diferentes e que exigem níveis de compreensão cada vez maiores para você entender os problemas. E esses problemas, não existe uma solução mágica para resolver todos os problemas. Cada problema vai ter que ter um caminho. E não é porque um gestor fez de um jeito que tem que se fazer de novo, do mesmo jeito. Você pode encontrar um caminho melhor para fazer a solução daquele problema. Eu acho que essa que é a arte de governar, a arte de ter uma boa gestão, porque dinheiro não dá desaforo. É curto. Então, se você errar num estado pobre como Alagoas, você vai ter dificuldade de ter novamente recursos para fazer o projeto. Então, se no passado o estado, por exemplo, Iderlan, o estado de Alagoas é um estado que chegou a ser o 5º mais endividado do país. E uma dívida que não era uma dívida para fazer uma obra, para fazer uma ponte. Não. Mais da metade da dívida veio do setor privado, da quebra do Produban. Então, empresas que não pagaram ao banco, quebrou o banco e o Estado teve que assumir esse passivo. Então, quando você tem uma dívida que não é sua, que você tornou ela pública, que era do setor privado, você tem mais dificuldade em dar entregas para essa população mais pobre. Então, Alagoas começa o século XX, vai avançando para o XXI, com menos condições que a maioria do estado do Nordeste. A dívida sozinha de Alagoas, em 2015, era maior que a soma dos outros estados todos do Nordeste. Você imagina essa situação. Então, assim, governadores, o TEL... Girava o quê, secretário? Desculpa até cortar um pouco do seu raciocínio. Girava em torno daquela dívida de quando você assumiu a Secretaria da Fazenda. Não, eu tô dando, quando eu assumi a Secretaria de Fazenda, a dívida de Alagoas era a 5ª maior do país, só você entender a dimensão disso. Sim. E a dívida de Alagoas era igual à dívida dos outros estados do Nordeste, todo somado. E a de Alagoas ainda era maior. Em números. Somando Bahia, Pernambuco, a dívida do estado era quase 10 bilhões. Era quase 10 bilhões, né? Nós estamos falando de 177% da receita do estado. Hoje ela está com 77% da receita do estado. Olha a diferença, de 177 para 77. Você estava num estado inviável para um estado viável. E isso que a gente contratou operações para fazer entregas. Ou seja, quando você pega um dinheiro do empréstimo e entrega uma duplicação até Delmiro, você tem uma externalidade positiva para a população. Você vai ter uma estrada mais segura, que vai ter um tempo de uso menor, ou seja, as pessoas que vão usar ela com frequência vão gastar menos dinheiro, menos combustível, e sobra mais dinheiro para ela consumir, que vai gerar mais renda para o Estado. E isso tem um efeito multiplicativo na economia gigantesco, de 3, 4 vezes o valor que você botou naquela obra. Entendo. Todas as pesquisas apontam isso. Agora, o Estado passou anos, se endividou,
para pagar a dívida que o empresário tal, A, B, C, D, fez com o banco. Então, isso foi muito ruim. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o mais endividado do país, ele fez dívidas, mas ele tem a maior rede de hospital, ele tinha a maior rede de estradas, né? Aí tudo bem, você fez endividamento, mas a tua população tem um serviço público. E a gente não tinha aqui em Alagoas isso. Então, essa visão de gestão, muita gente não conseguia compreender isso, né? Eu acho que é importante esclarecer, a imprensa é muito importante para esses tipos de debate acontecer mais no Estado. De debater projetos, programas, e se eles estão dando retorno. Se eu estou botando dinheiro num programa, né? A gente, às vezes, teve que rever alguns programas que o Estado tinha no passado. Sim. Porque eu entregava um monte de coisas. Quais foram os resultados? Quantas pessoas foram beneficiadas? Isso reverteu em quê para o Estado? Essa reflexão que a gente começou a fazer, isso que a ministra Tebet falou agora recentemente que ela quer fazer. Então ela pegou o Sérgio Firmo, que é um dos mais respeitados economistas e econometristas do Brasil, um dos mais do mundo, para fazer análise de programas de governo. Sim. Isso é fundamental, porque eu gasto, às vezes, bilhões num projeto e ele trouxe o quê para o país? Tem que estudar, tem que analisar, verificar. Em 2016, o Banco Mundial, a partir de uma demanda do governo federal, na época, fez vários estudos de vários programas e analisou a qualidade dos programas. Uns eles reprovaram e outros eles aprovaram. Essa reflexão é importantíssima para você gastar bem o dinheiro público. Agora, tem situações, enquanto o secretário Jorge Santoro, nosso 32º convidado, vai tomando aquela aguinha da RGB, né? Uma canequinha muito bacana. Gostou da canequinha, secretário? Adorei, achei canequinha muito bacana. Personalizado. Você gosta de tomar um cafezinho? Como é que é lá no gabinete, secretário? Eu adoro café, sou fã de café. Então aí já tem a canequinha no programa. Eu experimento café. Outro dia encontrei uma cafeteria mineira aqui, eu não sei nem se é mineira, mas tinha um café mineiro ali na praça do skate que eu adorei, diferente. Então eu gosto de experimentar café. Como um bom carioca, tenho certeza que ele gosta da feijoada também, né? Então vou dar a velha dica que todos os convidados aqui, quando saem do programa, procura, não, fica onde e tal. É o Mar e Brasa. Sei que você mora aqui no Litoral Norte, mas vem pra cá, pra parte central, em Jatiuca, secretário Jorge Santoro. O Luizinho, lá do Mar e Brasa, ele oferece o buffet de feijoada. R$ 42,90. Na sua primeira ida, obviamente ele está assistindo o programa agora, free, por minha conta, viu, secretário? Por favor, tá? Pode comer 3 horas de feijoada sem parar, que vai pagar o mesmo valor, R$ 42,90. Então, você gosta de uma boa feijoada, não gosta? Eu amo feijoada. Então pronto, então você é meu convidado. Você é meu convidado, tá Obrigado, certo? Obrigado, você é meu convidado, tá bom? Secretário Jorge Santoro, muito se comenta, e que inclusive essa informação é informação de corredores do MDB, de que seu nome hoje é um nome forte, um nome de peso para concorrer ao posto de prefeito de Maceió. Como é que você tem recebido essas especulações? É especulação ou é real? Você tem essa pretensão? Vamos falar um pouquinho dessas suas metas. Eu fui filiado ao MDB, né? O ano passado, o senador me convidou, nunca participei de vida partidária, tenho participado de alguns debates quando eu sou chamado. De peso, como você falou, se dá pra ver, né? Com o meu corpinho aqui, dá pra ver que eu sou um pouquinho de peso. Tenho feito até uma dietinha pra ver se emagreço um pouco, né? Mas assim, não tem nenhuma pretensão política, nunca parei pra pensar nisso. Pode ser que no futuro, se tiver uma oportunidade de pensar numa questão dessa, pode ser, mas hoje eu não tenho esse pensamento. Muita gente fala isso porque eu debato publicamente nas redes sociais alguns problemas da cidade e procuro ser bastante pontual nas coisas que me afetam como cidadão de Maceió ou como alguém que é preocupado com a cidade de Maceió, né? E da mesma maneira que eu faço esses comentários, também elogio também. Então, muitas vezes não sou bem compreendido, né? O prefeito, por exemplo, me bloqueou nas redes sociais. Estou bloqueado, não posso botar um comentário marcando ele mais. Outro dia até falei com ele, prefeito, me desbloqueia, prefeito. Prefeito JHC? Me bloqueou. E eu falei, prefeito, me desbloqueia,
bobagem, né? Faço algumas críticas. Nem tenho feito tantas ultimamente. Vamos ver se ele desbloqueia vendo o programa aqui, né, Derlan? Rapaz, já tô sabendo, né, secretário, que eu tenho convidado o JHC. Já falei com o Lininho várias vezes aqui pra ele vir aqui também, né? Agora, quais seriam hoje... Tem que falar com o Lininho, porque ele fica implicando comigo nas redes sociais. O Lininho ou o JHC fica implicando? O Lininho. O Lininho fica implicando também. O JHC sempre me trata muito bem onde eu encontro, me cumprimenta, sempre muito educado. Mas o Lininho fica me provocando. Muito bem, então vamos soltar aqui a ideia, né, Lininho? Vamos trazer o JHC, quem sabe você também vem aqui. Secretário, mas... me desbloqueia, né, Derlan? Desbloquear, né? No final das contas, bloquear, claro. Desbloquear aqui o secretário da Fazenda. Quais seriam hoje as exigências? Você teria algum tipo de exigência para dizer assim, ó, agora eu vou realmente me assumir aqui como candidato a prefeito de Maceió? Teria algum tipo de exigência? Ou talvez, o que é que pesaria para te convencer hoje e bater de fato o martelo? Eu quero ser o prefeito de Maceió. Rapaz, nunca parei pra pensar nisso não, Derlan. Mas assim, eu gosto de debater problemas de cidade, tá? Assim, sempre na campanha anterior, eu até ajudei um pouquinho o candidato do MDB, que foi o Alfredo Gaspar, trouxe algumas pessoas, pensadores importantes do cenário nacional até mundial, para debater temas de cidade, temas como questões de Smart City, temas importantes para melhorar a vida numa cidade. Eu vim morar do Rio, Maceió, cidade maravilhosa, né? Qualidade de vida muito grande, mas a cidade vem perdendo aquelas características que eu encontrei aqui em 2015. Por exemplo, o tempo de deslocamento da cidade piorou muito. Aí você olha para os sinais de trânsito daqui, são todos burros. Não são os sinais de trânsito inteligentes. No mundo inteiro já se usa sinais inteligentes. É um investimento, não é nada substancial, mas exige engenharia de tráfego, um bom projeto, que você consegue diminuir o tempo de deslocamento, às vezes com uma simples alteração, com um centro de comando e controle, né, de trânsito, operações de trânsito. Porque as pessoas hoje trabalham de lugar que tem boa qualidade para se morar. Ou seja, o cara está aqui, mas está prestando serviço para a Europa. Eu, ano passado, Derlan, perdi 4 analistas de sistema para trabalhar para Estados Unidos, para a China. Moram aqui. Então, se a gente tiver uma cidade com alta qualidade, eu vou trazer pessoas que vão prestar serviço para o mundo inteiro daqui. Portugal hoje tem feito investimento maciço de qualidade de vida em pequenas coisas. Não é nada muito sofisticado. Sim. Mas um bom trânsito, um bom transporte público. Nós não temos em Maceió um bom transporte público. Ou seja, quem é mais pobre sofre no dia a dia aqui de Maceió em relação ao transporte público. É inadmissível ver a qualidade dos ônibus que nós estamos vendo aí, né? Ah, a tarifa é a mais baixa do Brasil. Mas adianta eu ter a tarifa mais baixa do Brasil, o pior serviço, um dos piores, se não for o pior, um dos piores serviços. O ônibus dá uma volta ao mundo aqui. Eu já peguei uma vez um ônibus que saía lá da Garça Torta. Fui para uma experiência, que meu filho estudava na UFAL, fui acompanhar para ver como é que era a experiência do ônibus. Parecia uma volta ao mundo, né? Não pode. Tem que rediscutir, reestudar as linhas de transporte público de Maceió. Mas esse debate tem que ser público. Eu acho que precisa ter mais debate nas cidades, né? Ou seja, como é que eu vou daqui para Arapiraca? Talvez seja mais fácil do que eu sair da Garça Torta ou de Pioca e ir para a UFAL. Olha só, né? Então tem que pensar em soluções para melhorar o deslocamento da cidade, melhorar o ambiente, né? E a segurança pública não é só o Estado, o Estado tem o papel mais importante, mas a Guarda Municipal precisa atuar de maneira mais proativa. Então, são debates que eu gosto de fazer, independente, aí como cidadão, como morador, né? Então, mas eu não tenho nenhum planejamento de ser político, nunca tive isso. Sempre gostei da área mais técnica e de ajudar e colaborar de alguma maneira. Nem que seja por debate público, eu não me furto a isso. Mas tá gostando do seu nome aí sendo lembrado? Como é que tá? Como fica envaidecido também com o fato do nome ser lembrado? Não, outro dia minha mãe ficou preocupada, que falou pra mim... Eu vi aí outro dia que agora minha mãe aprendeu a usar a rede social, né? Uma senhora de 80 anos. Ela ficou olhando lá e ela fica preocupada. Você não pode ser político, já falou assim pra mim, preocupada, né? Então...
Vamos falar um Mas pouquinho... eu não tenho essa pretensão, não. Vamos falar um pouquinho aqui, um abraço pro Augusto, rapaz, cortes especiais. Esse aí você conhece, né? Anunciei aqui o secretário. Conheço, sou cliente, freguês. Rapaz, anunciei. E também lá no Puxadinho também. Puxadinho, né, rapaz? Cheguei aqui, anunciei aqui, Augustos Cortes Especiais fazendo parte do nosso time. Aí eu disse, eu quero agradecer o secretário, porque desde que foi anunciado o card com a presença do Jorge Santoro, aí o Augusto foi lá e disse, agora eu vou investir. Quer dizer que você é cliente do Augusto, não é isso? Cliente há bastante tempo já. Ai, gosta de comer o que lá no Augusto Cortes Especiais? Eu gosto de comer a carninha na brasa. Tem algum tipo de carne específica lá? Não, eu gosto de todos os tipos de carne lá. Carne molinha, né, secretário? Rapaz, o Augusto dá aquele corte ali que é uma coisa impressionante. E é um craque no churrasco. Pois é, então você... Cerveja gelada. Cerveja gelada também, Isso, né? e com Olha bom só, preço. Você que não conhece, siga agora Augustos Cortes Especiais, o arroba tá aí, tá certo? Para que você possa também desfrutar, né? E de terça a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, tem lá o puxadinho, né? Na parrilha bacana, com a cervejinha gelada do nosso Augusto. Um abraço aí também para toda a equipe aí do Augustos Cortes Especiais. Secretário Jorge Santoro, vamos falar da dívida pública de Alagoas. Qual é o valor desta dívida hoje, secretário? Alagoas tem uma dívida alta hoje, como é que está essa situação? Ainda temos uma dívida bem alta para o tamanho do Estado, para a economia do Estado. A dívida do Estado está em torno de 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Mas, como eu falei, a dívida de Alagoas nos últimos 8 anos foi o Estado que mais reduziu seu estoque de dívida. Porque quando a gente olha a dívida, não é só a dívida com o sistema financeiro. Dívida eu tenho dívida com fornecedor, eu tenho dívida com precatório judicial. Então, quando eu cheguei aqui, a gente devia o precatório e estava no regime especial. O que é o regime especial? Eu tinha que pagar todo ano um percentual da minha receita de precatório. Hoje em dia, não. A gente quitou o estoque e paga o que entra no ano. Então, quantos estados estão nessa situação, Uderlan? 2 só. 2 só estados. Alagoas e Espírito Santo que estão fora do regime especial. E a gente conseguiu quitar. E a dívida do Estado, que era 177% da receita, caiu para 76% da receita. Uma queda muito grande, acima de 60%. Então, isso é um resultado muito significativo. Por um período de 8 anos, o resultado fiscal que Alagoas chegou. E nesse período, a gente contratou dívida nova para fazer projetos, para fazer entregas. Eu acho que isso é muito relevante para o Estado. O importante, que eu falei no início do programa, Anderson, é você fazer projetos estruturantes que entregue uma melhora para a economia do Estado, que gere empregos. Sim. Não é problema você se endividar, mas endividar com meta, com objetivo. Na sua casa você vai... Dificilmente alguém consegue comprar um carro à vista. Só pessoas ricas. Sim. Pessoas de classe média, pessoa mais pobre, vai comprar um carro financiado. Mas para trazer um conforto, uma melhoria para você. Então você faz a dívida. O governo é a mesma coisa. Agora, a respeito do atual orçamento, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta, né? O Ellerson Júnior, ele diz... Pergunta sobre o concurso da PM, sobre a nomeação dos 1.000 aprovados de uma vez só. A pergunta que eu faço em cima dessa pergunta também aqui, secretário, é o seguinte. Hoje, Alagoas tem no orçamento essa situação, citando, claro, prioridades como saúde, investimentos na educação. Alagoas hoje tem no orçamento essa situação de anúncios de concurso público, como nós estamos vendo no Caixa mesmo, para poder garantir a participação e a convocação dessas pessoas? Achei uma ótima pergunta. Alagoas, desde 2015, tem uma coisa chamada realidade orçamentária. Ou seja, no orçamento do Estado, tem o que eu vou arrecadar, muito próximo, variações são pequenas, e o que eu posso pagar. No passado de Alagoas, o orçamento era superinflacionado. O que estava lá não era cumprido. Isso era muito ruim. Hoje não, a gente tem uma realidade orçamentária e são raros os entes públicos hoje no país, infelizmente, que tem uma realidade orçamentária. Então, está lá previsto os 1.000 no orçamento. Isso não é problema. Está lá previsto todos os concursos que estão sendo feitos, dentro de um cronograma financeiro inicialmente feito. O que não está previsto? O ano passado, você deve ter acompanhado, Sim. Uma decisão política, uma decisão eleitoral, o governo federal, numa canetada, 2 canetadas, fez 2 leis complementares e o Congresso votou rapidamente, alterando toda a tributação de combustível, de energia elétrica, de telecomunicações. Né? Então, esses itens são os itens
de maior peso na arrecadação, principalmente no Nordeste. No Sul e Sudeste, a proporção deles na arrecadação de ICMS é até um pouco menor. Mas no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, esses 3 itens são muito pesados, muito relevantes para a arrecadação. E deu uma redução brutal. Né? No combustível chegou a 60% de redução do que a gente arrecadava. Isso no meio do ano, com orçamentos já em andamento, com obras em andamento, com aumentos já concedidos para servidores públicos. E, como você acompanha, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Sim. A própria lei que criou essas mudanças excepcionalizou o cumprimento da LRF. Né? Você não precisa cumprir. Mas não precisava cumprir em 22. Em 23 eu sou obrigado a cumprir. E o que vai acontecer? Como eu perdi 6 meses de arrecadação de ICMS, meus indicadores fiscais todos vão piorar. Meu e dos outros 26 estados e dos mais de 5 mil municípios do país. Porque a arrecadação dos estados, só o ano passado, nós perdemos 45 bilhões de reais. Já dado apurado. E provavelmente nós vamos perder outros 45 no próximo semestre. Quando você faz isso, aí o problema dos mil militares. Eu estou tentando explicar isso. Claro, claro. Eu tenho dinheiro, tenho orçamento. Mas a LRF diz que quando eu chegar a 46,5% da minha receita corrente líquida, eu não posso contratar ninguém. E tem que tomar medidas de diminuição de despesa de pessoal. Então, a gente fez a conta, chegou à conclusão que se entrar 1.000 policiais agora, em fevereiro, quando eles acabarem o curso, que era 7 meses depois, a gente ia estourar o limite da LRF. Olha o problema. Porque como é média móvel, ela vai pegando as receitas maiores de 12 meses para trás. Sim. Conforme vai andando para frente, os meses, as receitas maiores, que estava cheio de ICMS, né? A alíquota cheia de gasolina, de energia, vão saindo e vão entrando as reduzidas. Alagoas perde 100 milhões mês. Perdeu 100 milhões agora esse mês por causa dessa mudança de ICMS. Por isso que a gente mandou uma lei alterando a alíquota modal, né? Em 2%, para a gente recompor. Mas como a lei só foi aprovada em dezembro, tem o princípio de 90 dias depois de entrar em vigor, eu só vou ter a minha receita restabelecida em maio. Ou seja, então fevereiro, as datas, março e abril será também sem essa receita. Só nesses 4 meses nós vamos perder quase 400 milhões de reais. Então, é um dado importante, tem que fazer vários ajustes. A gente mandou a lei para a Assembleia, está fazendo ajustes na fiscalização, a gente está fazendo ajustes na despesa, está propondo reestruturação de dívida com o Banco Mundial. Tem séries de ações que nós estamos fazendo para reequilibrar os estados. Então, uma medida que foi tomada ano passado, de cima para baixo, está desestruturando todos os 27 estados da federação. Uns mais, outros menos, dependendo do nível de comprometimento que esses itens de arrecadação têm. E acabou afetando eles, os 1.000, né? Entendi. Então, a gente teve um entendimento que, no primeiro momento, de dividir a tomada de posse para não prejudicar ninguém, para todo mundo ser nomeado. E não foi bem compreendido aquilo que eu falei para vocês, a gente não se comunica bem às vezes, né? Os concursantes acharam que era um ato, não sei nem qual motivo, né? Maldade, a gente vê algumas coisas nesse sentido, mas não foi nada disso. Na verdade, foi um ato pensando em cumprir os compromissos de campanha, tanto do governador Renan Filho como do governador Paulo, que era nomear todos os concursados. Por quê? Eu não tenho só PM, eu tenho bombeiro, eu tenho polícia civil em andamento e outros concursos que estão na carteira para sair. Se eu tomo uma decisão errada de governo, de fazer eles, ninguém mais pode ser nomeado no Estado. Tá certo? Não. E geraria um outro problema. E outros problemas. Outros problemas. Então a gente tentou escalonar, fez uma proposta, o governador está estudando essa proposta que a Fazenda fez com o comandante da Polícia Militar. Eu acredito que na próxima semana deve ter alguma notícia sobre isso. Mas a gente está procurando tentar se adequar. Reestudamos, recebemos a comissão de concursados lá na Fazenda. Eles trouxeram novas informações, novos dados, refizemos a conta toda, porque tinha concursados que já eram policiais.
Então, isso diminui a despesa calculada. E dos 1.920 saíram já. Então, a gente refez as contas todas, analisamos, fizemos uma proposta para o governador que tem que conversar com a Polícia Militar. Eu consultei a Polícia Militar antes e desenhei uma solução, não sei se vai ser viável, e aí tem que ver questões operacionais, questões políticas, tudo junto. E eu acredito que na semana que vem nós temos alguma notícia, mas a gente procurou fazer o melhor para o Estado. Então, é aquilo que eu falei, nem sempre a gente conseguiu comunicar adequadamente, nem sempre as pessoas compreendem. As pessoas estão em situações muito diferentes, né, dela. Tem gente que saiu do seu estado, veio para cá, mas assim, vamos analisar. O Estado faz um esforço muito grande. Quem fez concurso para 1.000 PMs no Nordeste? Só Alagoas. E aí é natural que a gente atraia pessoas de todos os estados. Isso é uma mostra que a gente tem indo para o caminho certo. A gente precisa de policiais, que policiais têm um período de aposentadoria menor. E a gente precisa ter essas pessoas na rua para manter a segurança pública correta, de forma bem ordeira. Para encerrar essa primeira parte aqui do programa, tenho duas colocações, secretário Jorge Santoro. Primeira é a seguinte, é a respeito da questão dos 5%, né, de valor cobrado de desconto para quem pagasse exatamente o IPVA, que venceu até o dia 31 de janeiro. E muita gente falando, né, que por que não deixou os 10%, por que não deixou e diminuiu, botou o valor para 5% apenas de desconto nesse incentivo. Atingiu as metas que a Secretaria da Fazenda tinha traçado com esse desconto e por que dos 5% e não 10%, como muita gente acabou se posicionando até nas redes sociais, secretário? A gente colocou em 5% por questões, basicamente, de taxas de juros, né? Um desconto de 10% numa inflação de 6% é o dobro, né? Não faz muito sentido técnico. A gente está dando um desconto que é compatível com a taxa de inflação do país, que é em torno de 6%. Então, a gente, além disso, ele pode parcelar em 10 vezes, entendeu? Sem aumentar o preço. Então, a gente faz um bem bolado ali de conta. Qual é o problema nosso no IPVA dos últimos anos? O preço de carro usado aumentou muito. A base de cálculo aumentou. Ou seja, porque teve problemas da pandemia, carro jovem não foi entregue, então o carro usado valorizou. Mas isso foi revertido esse ano. Está caindo o preço de carro usado. Então, acredito que no próximo ano, provavelmente a tabela FIPE, que lastreia a conta do IPVA no país inteiro, pode desacelerar, não aconteceu o que aconteceu nos últimos anos. Mas a gente fez várias isenções, como o programa que o governador fez agora, o Correria, isentando todas as motos até 175 cilindradas. Sim, isso é verdade. Então, alguns programas que a gente avançou muito. Só nesse programa a gente abriu mão de 50 milhões de arrecadação. Então, assim, a gente fez alguns programas bastante interessantes. 50 milhões de arrecadação? Foi. Talvez seja, e aí eu vou falar aqui na questão do talvez, porque eu vi muitas postagens daqui de pessoas de Maceió, uma questão do IPTU. É um parâmetro diferente. O IPTU, por exemplo, aqui a prefeitura concedeu até 15%, né, de desconto. São parâmetros diferentes quando se fala, por exemplo, de receita, de entrada. Cada um tem sua realidade. Qual é a restrição para você que não paga o IPTU? Se você não paga o IPTU, o que acontece com você? É uma ordem. Há quanto tempo o cara vai fazer uma execução contra você? Sim. Daqui a quanto tempo? Agora, não paga o IPVA, o que acontece? Você não vai ter o documento em dia. É completamente diferente, né? Entendo. Além disso, o valor do tributo é bem menor do veículo. É uma alíquota de 1%, 1,5%, né? Em relação ao valor a ser pago, né? Então, assim, é bem desproporcional. Então, a prefeitura tem que dar incentivos a dar descontos para você recuperar. A inadimplência do IPVA é baixíssima em Alagoas. Baixíssima, das menores do país. Porque o IPVA de Alagoas tem um preço bastante razoável em relação ao país inteiro. Sim. Então, a nossa inadimplência é pequena. A do IPTU, se você olhar, é bastante alta. Então, a gente tem uma inadimplência de IPTU bastante alta. Então, é interessante o que a prefeitura está fazendo. Dá um desconto maior para atrair mais as pessoas a pagar o imposto. Entendo. Secretário, uma última colocação. A dívida de Alagoas é uma dívida impagável? Eu estou fazendo essa pergunta por conta de um posicionamento, né, de servidores, de membros de sindicatos e até mesmo de economistas, falando que essa dívida
acaba sendo bem complexa, mas na sua visão, que manuseia, que movimenta, que cria estratégias, essa dívida atual de Alagoas, de quanto é em números e ela é impagável, secretário? Então, como eu falei, a nossa dívida, se ela fosse impagável, ela só aumentava. Nos últimos 8 anos, ela caiu mais de 60%, quase 70%. E quando você fala em dívida, não é só dívida com o sistema financeiro, aquilo que eu te falei. Sim, claro. A gente virou esse ano com réis a pagar de 600 milhões de reais. Né? Invés de pagar pequeno em relação ao tamanho da arrecadação do Estado. Né? Isso é dívida. Réis a pagar, o que eu não paguei em dezembro. Ou seja, é normal o processamento das despesas. Alagoas hoje deve muito pouco. Eu não tenho precatório em estoque para pagar. Não tenho. Quitei. É o que entra no ano, eu tô pagando no ano seguinte. Então, isso tudo é dívida. Agora, eu tenho uma dívida que não tá registrada no meu balanço. Sabe qual é? Aqui tá na justiça rodando. Em algum momento, vou ser condenado e vou ter que pagar, vai virar precatório. Tudo isso é dívida. Por exemplo, a Previdência. O meu déficit previdenciário atuarial, que é quanto eu tenho que ter de receita e quanto eu tenho que pagar. Não está contabilizado. O déficit atuarial de Alagoas, quando eu cheguei aqui, era 48 bilhões de reais. Depois das reformas de previdência que a gente fez, o déficit fechou ano passado, em 2021, em 18 bilhões de reais. Saiu de 48 para 18. Olha o que reduziu. Isso também é dívida. Previdência também é dívida. Sim. Né? Então, eu não acredito nisso. As dívidas são pagáveis. O que você pode fazer é gestão de ativos e passivos. Uma gestão de ativos e passivos bem feita, você talvez nem precise pagar a dívida. Você contrai novas dívidas para reestruturar antigas. Nós vamos fazer isso agora. Uma dívida, como a taxa de juros do Brasil disparou, eu contratei dívidas em Selic. Estou indo ao Banco Mundial, essa semana, fechar a negociação de reestruturar a dívida. O que é isso? Eu tenho dívidas a 116 ao Selic, 118 da taxa básica da Selic, e vou reestruturar uma taxa de 2% ao ano, mais câmbio do Banco Mundial. Isso é gestão de passivo. Entendo. O que a gente não tinha no passado em Alagoas. Que a gente fez várias gestões de passivo aqui em Alagoas. Mas muita coisa, não dá nem pra... Eu ia passar uma semana contando o que a gente fez aqui sobre isso. Mas é interessante fazer isso. Então, dívida tem que ter gestão de passivo e gestão de ativo. O que é gestão de ativos? Eu tenho créditos a receber. Como é que eu recebo? Essa semana a Fazenda lançou um par. Né? O que é um par? O contribuinte fez fraude. Eu uso a lei de corrupção, anticorrupção do país... e faço um processo administrativo como se fosse um acordo de leniência. Sim. Em que ele me paga e ele deixa de ser punido criminalmente. Junto com o MP, com a Procuradoria do Estado. Então a gente vai começar a fazer agora. Foi o primeiro de Alagoas, acordo desse tipo. Eu acho que a gente vai avançar muito, a gente vai ter muitos a fazer por aí. Estou recuperando a receita. Gerando o meu ativo. Entendeu? Entendi. Então são mecanismos que você vai trabalhando. Entendi. E tudo dentro da esfera legal, né? Sim. Bom, vamos aqui encerrando essa primeira parte do programa, já aqui com o George Santoro. Tem muitos assuntos ainda para que nós possamos colocar aqui em discussão. Tá gostando do programa, secretário? Eu adoro bater papo. Bater papo é bom demais, né, secretário? Lembrando que aqui é água, né? Comigo, secretário, aqui a cervejinha vem depois. A cervejinha vem depois. Sabe onde? No Maribrasa Restobar. Nós vamos dar uma passadinha lá com o Luizinho. Tem uma musiquinha ao vivo agora nesse momento. Chorinho. Gosto de chorinho. Gosto de chorinho. Dia de sábado tem um chorinho do mar lá que é top de linha, tá certo? Maribrasa Restobar. Siga agora, Maribrasa Restobar, e acompanhe tudo. Que aí eu tenho um negócio aqui. Barong Barbeiro, você corta o cabelo onde, secretário? Na Barong? Na Barong. Não corto na Barong, não. Mas vai cortar agora, secretário. Vamos experimentar lá, mas o resto, meu barbeiro vai ficar aborrecido comigo. Você tem barbeiro de muito tempo, secretário? Aqui em Alagoas, eu sempre cortei com a mesma pessoa, com o Regis. Uma outra vez que eu corto com outra pessoa. Alô, Regis, vamos pra Barong, entendeu? Pra cortar o cabelo do secretário lá. Falar com o Luiz Medeiros pra contratar o Regis, pra deixar o cabelo do secretário ainda mais na linha. Gosta de barba, não, secretário?
A barbinha? Eu raspo a barba. A minha barba fica toda branca, né? Igual eu pareço Papai Noel, eu fico mais velho. Já tô careca, gordo, barba branca não dá. Barong Barbearia na rua Doutor Fernando Aranha Saraiva, número 606, na Jatiuca, tá certo? Um abraço pro pessoal da Escola C, Joséildo Araújo e também a Rosiane, a Escola C que vem por quase 10 anos fazendo a diferença quando o assunto é inclusão social. Você vai ligar agora para o 99606-5854. Quem avisa, amigo matrículas abertas e vai ganhar um descontão, tá certo? SEI, Centro de Educação Integrada, berçário, educação infantil e ensino fundamental. Augustos Cortes Especiais, cortes finos com ele mesmo, tá certo? Naquela parrilha bacana, lá no puxadinho, tomar aquela cervejinha gelada e você agora vai se inscrever também no nosso canal e acompanhar também a partir de agora Augustos Cortes Especiais, dando aquela forcinha também no arroba, tá certo, gente? No Instagram, @Augustos Cortes Especiais e fique por dentro do combo. O cara faz muita novidade, o cara é fera, é diferenciado. Bom, vamos ao primeiro quadro do programa, aliás, o segundo, né? O segundo momento do programa, que é o momento Top Secret em nome da RGB, conhece? Não. Conhece, não? Secretário Jorge Santoro, esse quadro aqui, para explicar brevemente a um amigo, ele é um quadro que a nossa equipe, a nossa produção, foi buscar matérias que ligam exatamente o seu nome, que citam o seu nome em algum ponto. E hoje, coincidentemente, saiu, né, de 4 a 10 de fevereiro, no Extra, essa matéria aqui, com Jorge Santoro de capa. Olha aqui. Ele diz, a conta chegou. Estado vai cortar despesa e aumentar impostos. Santoro defende reajuste do ICMS e demissão de comissionados para equilibrar o caixa. Vou deixar aqui o secretário bem à vontade para poder falar sobre essa matéria que o Extra publicou hoje a respeito desse assunto, secretário. Quer comentar esse assunto, secretário? Olha, eu não defendi cortar comissionado nenhum, até porque a despesa de comissionado é muito pequena no Estado. Eu defendi fazer um ajuste na saúde, né? Para analisar a força de trabalho dos hospitais, se está compatível com o tamanho dos hospitais. Essa Secretaria de Saúde, Dr. Gustavo, tem feito isso desde o início do ano, que a gente teve um incremento muito grande de despesas. Aí nós temos um problema na área de saúde muito grande, porque o Estado só tinha um grande hospital, que é o HGE, e construímos várias unidades hospitalares. Tivemos a pandemia e a gente precisava dar conta, né, de novos hospitais, de dar conta da pandemia. E é natural que após passar essa pandemia, sim, a gente olhar se realmente a gente está com um gasto adequado, com a força de trabalho adequado para cada tamanho de hospital. E é isso que o Dr. Gustavo e a sua equipe está fazendo desde o final do ano passado. Eu acho isso muito relevante. E por quê? Porque a gente precisa nos adequar a uma situação que eu falei agora há pouco. Sim. Nós tivemos uma alteração legal, que não foi causada por nós, foi de cima para baixo, uma medida eleitoreira. Eu já fiz essas críticas várias vezes nas redes sociais, fui debater isso no Congresso, com várias autoridades, fui debater isso no Supremo Tribunal Federal, nas ações judiciais que nós impetramos, e defendo isso de uma maneira técnica muito forte. Então a gente fez um ajuste, a gente realmente aumentou... Na verdade, a gente não aumentou a carga tributária. Nós estamos restabelecendo parte da carga tributária tirada pelo governo federal de um Estado. Você imagina a violência federativa que um Estado foi submetido. Todos os Estados do Brasil foram submetidos. Um outro ente federativo, que foi o governo federal, diminuiu o meu tributo, que é meu, que a Constituição me deu o poder de gerir ele. Não teve precedentes na história do mundo de uma violência federativa que aconteceu ano passado aqui nesse país. Isso as pessoas precisam entender o que aconteceu. Uma questão de eleição, e isso gera toda uma desconfiança federativa de agora em diante. Imagina se eu fosse chegar lá em Arapiraca, porque eu não gosto do prefeito de Arapiraca, até gosto do Luciano, diminuir o imposto de lá. Então você vai diminuir seu IPVA, fazer uma lei estadual, diminuindo o IPTU de Arapiraca. Isso faz sentido? Não faz. A decisão é dele. A cidade que ele tem que administrar é ele. O que fizeram foi isso. Então a gente teve que readequar a receita e readequar a despesa. Não tem jeito.
Senão, a conta não fecha. Muito bem. Secretário Jorge Santoro falando sobre esse assunto que saiu hoje como capa do Extra. Durante o período de campanha, secretário, é natural que alguns veículos eles tomem. Eu não concordo com isso, tá? Quero deixar claro. Aqui eu também posso colocar o ponto de vista. Não concordo com a ideia de se tomar partido. E algumas matérias, algumas informações, elas acabam também surgindo nesse momento do programa para um esclarecimento. Como essa matéria aqui que foi publicada em 2019, 21 de janeiro de 2019, tenho certeza que o secretário Jorge Santoro já, inclusive, tem conhecimento dessa matéria, do Diário do Poder. Queria voltar a esse assunto, secretário, até para dar realmente uma oportunidade nessa nossa audiência, de que o secretário, claro, se quiser, pudesse até se posicionar a respeito desse assunto. A matéria diz o seguinte: acusado de rombo de 213,2 milhões do Rio de Janeiro, repete prática em Alagoas, é o que alerta a HS. Essa matéria já é uma matéria de 2021. Tenho certeza que você tem conhecimento dessa matéria, secretário. Sim, tinha conhecimento. Como foi que você recebeu essa matéria e o que é que você hoje, 2023, tem a dizer a respeito dessa matéria? Normal, Derlan. Quem é administrador público, quem é gestor público, muitas vezes seus atos, como eu falei no início do nosso, são compreendidos. Esse caso aí, eu entrei como réu numa ação de improbidade administrativa, é a única que eu respondo. Por enquanto, eu não sei se eu vou ter respondido hoje no futuro. Você ainda continua respondendo, secretário? Continuo respondendo. Não teve nem julgamento de primeira instância ainda desse processo. Tem mais de 8 anos esse processo. E é um benefício tributário. Que na época que eles ajuizaram a ação, a gente não tinha lei complementar 160. Como você sabe, os estados fizeram guerra fiscal. Na guerra fiscal dos estados, os estados deram benefício fora do CONFAS. Vários estados fizeram isso. Na verdade, todos os estados fizeram isso. Vários não, todos os estados fizeram isso. Alagoas fez, Pernambuco fez, Rio de Janeiro fez. Na época eu era secretário de Receita do Rio de Janeiro, um benefício dado aos atacadistas lá do Rio de Janeiro. O Ministério Público entendeu que o benefício dado a um único desses atacadistas tinha algum problema na concessão desse benefício. Eu assinei uma portaria. Sim. Em que tinha mais de 100 empresas. Uma dessas empresas era essa empresa que eles estão reputando que já tinha o benefício há mais de 20 anos. Como eu era o único secretário de Receita que não tinha prescrição, os demais estavam todos prescritos, eles me botaram eu como réu. Que senão não poderia ser ação civil pública, Tem que ter uma pessoa pública responsável. Como eu assinei a portaria, veja, imagina, você é secretário de Receita. O processo que vem com a proposta de portaria vem da área da gerência que é responsável. Passa por um outro subsecretário, todo mundo aprovando, vem para você, você publica, Eu respondo isso há 8 anos. Era um problema da lei de improbidade, que o Ministério Público poderia fazer de qualquer maneira. E eu estou respondendo. Eu abri meu sigilo bancário, sigilo fiscal, tudo. Deixei tudo aberto, não tenho que temer disso aí. Colaborou com o processo, E aí eu sou um dos réus desse processo que estão cobrando como se a empresa tivesse fraudado o benefício tributário. Aí está cobrando o valor do benefício. Isso que é isso aí. Então, não só eu respondo a isso, mas vários outros colegas de vários outros fiscos do país inteiro respondem a processos semelhantes como esse. Porque um dia você deu um benefício tributário que o Ministério Público entendeu que foi de forma irregular. Aí eu já esclareci tudo, meu advogado, no processo, eu estou muito tranquilo em relação a isso e eu lido muito bem com esse tipo de coisa. Eu acho que o servidor público tem que dar esclarecimento sobre tudo que ele faz. Eu acho que é isso mesmo. Com certeza. E parabéns pelo posicionamento, viu, secretário? Eu acredito que entender o sentido da coisa, Nós já estamos aqui. E volto a dizer, toda e qualquer pessoa citada, convidada aqui para o programa, nós não temos o intuito de colocar ninguém na parede. É a oportunidade realmente de falar de um tema complexo, de um assunto complexo, que muitas vezes o secretário até é cobrado nas redes sociais e está tendo oportunidade aqui para poder... Muita gente, Derlan, pega essa manchete aí, porque, na minha opinião, o jornalista poderia ter tentado ouvir, esclarecido o assunto de uma maneira mais objetiva. Ele ouviu a opinião do promotor que tocou esse processo. E eu acho que o promotor talvez tenha se equivocado, mas ele está no papel dele, de trabalho dele. E só quem vai decidir se ele se equivocou ou não é o juiz. E se o juiz não entender isso, vai ter recurso. É o processo do contraditório da ampla defesa que eu acho fundamental da justiça. E eu acho que não houve isso nessa matéria, não houve contraditório.
Ninguém hora de dizer que tem rombo, não sei o que, é muito bonito botar na manchete. Mas assim, faz parte. Você não chegou a nem ser ouvido, não tem nem declaração sua, né? Pois é. Uma matéria aqui na sequência, né, do UOL, do Carlos Madeiro, jornalista aqui de Alagoas, né? Tá em branco aqui por conta da questão de layout, tá certo? Mas aqui traz um tema, né, da sua exoneração, né? Você chegou a ser exonerado, não é? Pelo menos as informações que circularam, secretário, pelo governador em exercício Clever Loureiro, né? Isso foi durante o ano passado. Gerou algum tipo de arranhão com o desembargador Clever Loureiro pela atitude? Como você recebeu aquela exoneração? E qual o seu posicionamento a respeito dessa situação? Eu não tenho rusga nenhuma com ninguém. Ele, como governador, ele está com o direito dele tomar as decisões que ele tem que tomar. Eu pauto o meu trabalho, a minha vida inteira, pela moralidade, pela legalidade. E eu trabalho há mais de 30 anos no setor público, né? Então, eu tenho uma conduta, quem me conhece, eu sou extremamente transparente, sou extremamente franco no que eu penso. Não escondo nada, como você viu nas redes sociais, claro, né? Pelo que eu soube, o desembargador ficou aborrecido com um post que eu fiz num Twitter em que eu defendi a jornalista Vera Magalhães. Ele achou que foi com ele, me parece que foi isso. Não sei que não foi ele que me falou. Né? Até porque eu fui exonerado sem ser comunicado, né? Eu soube pela Gazeta que eu fui exonerado, né? Sim. Mas tudo bem, faz parte. Eu acho que eu respeito, não tem nenhuma rusga com o desembargador, muito pelo contrário. Já tive com ele outra solenidade, cumprimentei ele normalmente. Faz parte do serviço público isso. Mas, às vezes, as redes sociais têm esses problemas. As pessoas, às vezes, olham um Twitter, o Twitter tem esse problema de número de caracteres. Como você não vê da onde que você fez o comentário sobre que matéria, se a pessoa não conhece o Twitter, não consegue verificar. Eu fiz uma defesa da jornalista Vera Magalhães, que é uma jornalista muito combatida, que eu tenho uma relação há muitos anos com ela, e foi nesse sentido, parece que gerou algum ruído, né? Mas eu entendo, compreendo, acho que faz parte disso acontecer. Não vou ser nem o último, nem o primeiro que aconteceu uma coisa como essa. Vai acontecer em outras pessoas. Claro, até porque as mudanças, elas são parte da vida, né? E nós estamos aqui, né, com o pavio aceso, recebendo o secretário Jorge Santoro nessa 32º episódio do Canhão Podcast. Quero abraçar o pessoal da Ortotec Maceió, né? Fazendo a alegria de muita gente, promovendo realmente essa qualidade em todos os serviços. Na rua Professor Virgínio de Campos, número 720, no Farol, 3435-1195. Café Regional da Chefe. Um abraço ao meu amigo Celso Rosendo, acompanhando o melhor café regional do Brasil, né? Ali mesmo, no Prado, tá certo? Na rua Álvaro Marinho, número 860. O pessoal faz delivery para Ponta Grossa, para o Uricuri, faz ali para o Joaquim Leão, para o Trapiche da Barra, para a Avenida também. Então, você que mora ali na região, pode ligar agora, tá certo? Vou passar o número. Quem avisa, amigo viu? 99966-1314, tá certo? Você liga agora, 9966-1314 e faz o seu pedido aí. Tem aquele queijinho lá do sertão, que é uma coisa maravilhosa. Jaraguá Seguros, um abraço ao Djaldo Almeida, 3033-7000. Aqui também, né, quando se fala em soluções financeiras, você faz seguro? Obviamente, né? Secretário da Fazenda tem seguro, né? Carro no seguro, de tudo. Seguro de vida, tudo. Casa, né? tudo. Quando for renovar seu seguro, me procure. Eu vou dar a dica. Tá bom. De Jaildo Almeida. Viu? Eu só tô colocando o secretário Jorge Santoro aqui no momento bom do programa. É um momento maravilhoso. Encerramos o Top Secret. Gostou do Top Secret? Bom, importante. Acho né? Bacana esclarecer alguns pontos. Se nós tivéssemos todos os convidados aqui... Você foi o primeiro que me perguntou desse episódio do Cléber, sabia? Do desembargador Cléber. Foi o primeiro. Muito Nunca obrigado. ninguém tinha me perguntado. Muito obrigado. Isso é muito bom, né? Dá uma oportunidade também de deixar as claras que não existem arranhões para o secretário não tem nenhum arranhão. Jorge Santoro a respeito desse assunto. Muito bem. Tenho certeza que amanhã vai estar rolando também as matérias. Agora, pessoal, escrever direitinho, colocar o que é certinho, o que foi comentado aqui, viu? Para depois não dar problema aí. Vamos trazer agora o último quadro do programa, que é o De Frente pro Canhão. Você conhece esse quadro? Não. Não sei se você é um cara de percepção boa, secretário. Tem. Você observou que esse canhão tá mirado. Tá pra mim, agora que eu reparei. Né? Mas nada de nenhuma ofensa, pelo contrário, tem um respeito muito grande. Canhão do século XVIII aí, mais ou menos. Exatamente, né? Esse canhão aqui, na verdade, vai ficar à sua disposição para a foto do personagem que vai aparecer aqui. E durante o programa vai aparecer a foto do personagem, o secretário vai dizer, eu vou mirar o canhão. Lembrando que o mirar o canhão, gente, é uma situação individual do convidado.
O que é que isso quer dizer? Que o convidado, ele pode mirar o canhão, como também pode não mirar. Só que aqui no canhão ele vai tentar explicar o porquê mirou e porquê não mirou. É simples. E o que é mirar o canhão? Mirar Falar o sobre a canhão pessoa, são isso? críticas ou situações que você não concorda com o posicionamento daquela pessoa, tá certo? Político, obviamente, tá certo? Vamos lá então, podemos começar? Pode, à vontade. Posso acender o pavio? Acende aí o pavio. Agora vire devagar, que eu sou cardíaco. Vire devagar. Vamos ao primeiro personagem aqui então, vamos lá. Deputado, né? Fábio Costa, delegado. Inclusive, situações relacionadas até nas redes sociais, né? O delegado foi ao posto de gasolina, né? Dizer que os impostos sendo cobrados, as coisas todas. Aí eu viro pra ele. Enfim, eu gostaria de saber sua opinião. Vou virar. Vai virar? Claro. Rapaz, foi ligeiro demais, né? Você gosta, né? Você gosta, né? Tá certo. Pode explicar o porquê, então, secretário Jorge Santoro, por que mirou o canhão para o delegado Fábio Costa? O delegado, que é hoje deputado federal, no ano passado, teve um debate grande comigo em relação a combustíveis, né? E ele defendeu o ponto de vista dele, né? Que é o ponto de vista do governo federal, né? Que era que os preços de combustíveis estavam aumentando por o ICMS. Né? O ICMS de combustível em Alagoas não teve mudança da carga tributária, é igualzinha desde 2015, só foi alterada pela lei do ano passado, né? E o Estado sempre exerceu a pesquisa de preços pela nota fiscal eletrônica. Sim. Ou pela DNP, né? De uma maneira transparente, uma maneira objetiva, com a participação do Sindicombustíveis, participação dos donos de postos de combustível, todo mundo. Muito transparente. Você conhece a minha equipe conversa com todo mundo, recebe todo mundo, esclarece os pontos. Podemos ter divergências em alguns pontos técnicos normais. E nesse ponto do combustível, claro que todo mundo sabia que o preço estava aumentando, porque o barril estava aumentando no mundo inteiro, o barril do petróleo. E a Petrobras tinha uma política de preços, desde que ela implantou em 2017, do PPI, né? O que era o PPI? Alinhar o preço em dólar do barril lá fora. E a Petrobras toda hora aumentava o preço. Eu não mexia no ICMS, meus colegas dos outros estados não mexiam no ICMS. Era um debate de surdo-mudo, que não queria ouvir. Mas, na verdade, não era isso. Na verdade, era uma ação política deliberada para confundir a população. Como essa, tantas outras que aconteceram. Infelizmente, na hora da política, às vezes você não está preocupado em passar a informação de uma maneira equânime. Ou seja, sim, você está passando a informação que mais lhe atende politicamente. Eu acho que nesse ponto, eu não tenho essa postura. Sempre vou pela linha técnica, eu vou explicar o assunto da minha visão, vou debater. Eu acho que passou um pouco do ponto nesse assunto. Estou à disposição para debater tecnicamente em relação a preço de combustíveis. Você vê a confusão que teve. Olha só, a mexida foi tão mal feita, tão desordenada, que o diesel, que sempre foi mais barato que a gasolina, está mais caro. E nós falamos isso no Congresso Nacional várias vezes. Nós só não, eu e outros colegas meus, especialistas. Destruíram absolutamente o mercado de combustíveis. O que fizeram com a cana-de-açúcar, com álcool, os usineiros na hora ainda acharam que era uma maravilha. Agora caiu a ficha, querem até judicializar. Veja, eles defenderam no primeiro momento. Só que agora que você vê claramente, estão tendo prejuízo, porque a competitividade que eles tinham foi para o espaço. E para resolver esse problema agora? Estamos em discussão com o governo federal desde o ano passado, mediado pelo ministro Gilmar Mendes. Ninguém sabe como vai resolver o problema agora. Um problema que causado por decisão eleitoreira. E agora o país está aí com um buraco fiscal nos estados e no governo federal, que vai assumir a parte dessa conta. Isso não é bom para o país. Bom é debater e buscar uma solução correta para o problema. Secretário da Fazenda, Jorge Santoro, mirou o canhão aqui para... Santoro mirou o canhão para o deputado, né? Agora, Fábio Costa, que já foi convidado para vir aqui no programa, né? Volta para mim o canhão agora. Vai voltar o canhão agora. Vamos voltar. Muito bem, o próximo convidado, vamos lá, na sequência aqui. Fernando Collor. Inclusive, uma das matérias assinadas pelo Ricardo Mota, né, do Cada Minuto, diz assim o seguinte: Collor e Santoro
batem boca nas redes sociais no clima de Natal, reforçando o espírito de Natal. O senador Fernando Collor, na época senador, e o secretário Jorge Santoro se entregaram a mais um bate-boca típico de redes sociais. Idade não é documento para quem nunca deixou a adolescência. É o que disse aqui o Ricardo Mota nesse trecho da matéria. Agora é com você, secretário. Fique à vontade. Mira o canhão ou livra? Vou mirar para explicar, né? Não tem nenhum problema. Eu acho que o ex-senador Fernando Collor sempre foi muito educado nas suas colocações, sempre foi muito cordial, né? Temos divergências políticas e divergências de opinião em vários temas, mas sempre tratados com toda fidalguia, né? Sempre me cumprimenta, sempre trocamos ideias, já debatemos alguns temas importantes no Senado, mas não tem nenhuma rusga em relação a isso. Essa matéria aí foi uma brincadeira que eu fiz nele, que ele estava tirando errado com o dedo, eu fiquei brincando com ele, ficou brincando comigo, ficou nisso. Mas gaiatice de rede social, nada mais do que isso. Nada não passou dessa situação. Não. Mas mesmo assim mirou o canhão? Mirei, mas só para falar, para explicar. Só para explicar a situação, né? Então tá explicado. Vamos passar então para o próximo personagem. Vamos lá, colocar mais um. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? Muito obrigado aí por todos numa sexta-feira à noite. Para mim, realmente é uma experiência que tem deixado assim um lado muito positivo. Ou o secretário dá essa audiência pra gente também, né? Alfredo Gaspar, qual o seu posicionamento? Mira ou livra o canhão para o deputado, né? Alfredo Gaspar, que hoje realizou seu primeiro discurso, né? Lá em Brasília. Mas o Alfredo mirou de novo, vou mirar pra todo mundo aqui, eu vou comentar. Rapaz, você gosta, viu, rapaz? Já vê esse menino da minha produção aqui, eu vou dizer, viu? Rapaz. Eu tive uma relação dentro do governo de Alagoas com o Alfredo muito grande, muito importante. A gente deu viabilidade para as ações que ele tomou. Ele teve uma excelente gestão. Ajudamos um pouco ele na candidatura dele, assim, com questões técnicas em relação ao programa de governo. Participei bastante disso. E, sinceramente, na minha opinião, assim, é uma decisão pessoal dele. Eu não tenho como criticar. Mas eu acho que ele seguiu um caminho diferente, né? Eu acho muito mais pelo alinhamento político dele com o governo federal, com pensar o Bolsonaro, eu acho que ele optou por sair de um grupo político e ir para outro grupo político. Eu sou uma pessoa muito leal, né? Com quem me ajuda, com quem participa do meu crescimento profissional. Eu dificilmente teria a postura que ele teve, mas eu respeito a postura que ele teve. Eu acho que talvez ele tivesse incomodado com o ambiente. Voltar no Lula para ele seria muito mais complicado. Eu compreendo essa situação, mas eu dificilmente teria uma postura como essa. Te decepcionou? Decepcionou um pouco. Decepcionou um pouco, né? Muito bem, tá explicado então. Em nome de RGB, né, mais uma vez, trazendo aqui o De Frente com o Canhão, quadro polêmico aí, agradecendo também a participação de todas as redações aí, tenho certeza aí conectadas conosco nessa passagem aqui do secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Estamos conhecendo aqui o Santoro de uma forma diferente, né? Um Santoro aqui falando de tudo, que gosta de feijoada, que tem seguro, que tem muitos outros mecanismos aqui. Não é somente falar de tributo. O meu seguro é quase psicopata, um valor altíssimo, bota óleo tudo. É mesmo? Nossa senhora. Tem carro blindado, secretário? Atualmente estou com o carro blindado aqui no estado. Tá mesmo, secretário? O Ministério do Conselho de Segurança me recomendou. Por que, secretário? É que essas operações que nós fizemos na área do fisco, né? A gente acaba mexendo com muitos interesses, né? É verdade. E vi, inclusive, muitas dessas operações nas extremidades, né? Nas entradas de Alagoas. Não, e fora do estado também, né? Então, a gente fez várias operações fora do estado. Entendi. Vamos lá, para o próximo personagem, então. Tá gostando do quadro De Frente com o Canhão? Divertido. Ó, vou vir aqui pro JHC para ele me desbloquear, pô. Calma. Qual é a sua crítica na situação política, então, para mirar o canhão pro prefeito de Maceió, JHC? Tem que me desbloquear, né, Dela? Primeiro de tudo tem que lhe desbloquear. Eu acho que um político, né, um gestor público, ele não pode bloquear ninguém. E ele vem bloqueando um monte de gente. Tem que aceitar crítica. Todo mundo, eu recebo milhares de críticas todo dia. O meu direct eu recebo 150, 200 por dia. Eu respondo a maioria, quase todos eu respondo, né? Recebe de tudo. Acho que o político, quem está em cargo público, tem a obrigação de ser transparente. E não pode bloquear ninguém, tem que receber as críticas. Sendo boas ou ruins, tem que responder. E se ele quiser responder, responda. Se não quiser, não responde. É um direito dele, mas eu acho que é importante. Eu acho que não pode nem bloquear a mim, nem ninguém. Eu acho que uma postura tem que ser
Transparência, eu acho que é fundamental isso. Suas críticas hoje à gestão do prefeito de Maceió, JHC, são voltadas para a área de mobilidade ou tem outros setores que você tem observado que acredita que pode ser melhorado? Quando eu faço críticas não como George, cidade de fazenda, mas como George, um morador de Maceió, que ama a cidade, que quer o melhor para a cidade. Então fiz críticas em relação à mobilidade, fiz críticas àquela obra que está sendo feita na praia, né? Eu acho que aquela obra não vai resolver o problema. Primeiro botaram um saco de plástico, contaminaram o meio ambiente, depois tiraram o saco de plástico, botaram umas bigornas lá de concreto. E o problema dali é a faixa de areia. É problema de outro tipo, tem que estudar. Eu acho que gestão pública não pode fazer com achismo. Gestão pública tem que fazer com projeto, com estudo, com técnica. E as minhas críticas são sempre pontuais e pessoais. Porque me incomoda eu receber, às vezes, amigos de fora e ver uma coisa daquela na praia. Um saco de areia no meio do mar. Né? É ruim isso. Ver a orla suja. Cidade não tão limpa como deveria estar. Me incomoda. Porque eu quero que a cidade seja cada vez melhor, mais limpa, melhor para morar, com menos tempo de deslocamento, com transporte público de melhor qualidade. Claro que é difícil fazer isso. Claro que em 4 anos, 2 anos é muito difícil fazer isso. Mas tem que começar a debater e criar condições para isso. Muito bem, vamos a mais um personagem depois das explicações. Né? Mirou o canhão para todo mundo, rapaz. Tô terrível. Mas, Rodrigo Cunha, você vai mirar o canhão ou vai livrar? Não tem nem o que comentar sobre ele. Não tem, não? Não. Então livrou o canhão, né? Isso tá... Assim, infelizmente, ele tem sido inexpressivo na política, não tem o que comentar. Eu já virei o canhão só falando isso. Mas o canhão ainda tá virado pra você, mas tudo bem, já explicou, né? Não tem problema. Vou quebrar o protocolo hoje aqui, porque geralmente o cara tem que virar o canhão, né? O meu comentário é esse, eu acho tão inexpressivo, não tem nem o que comentar, não tem o que produzir. Só por isso. Vou criticar o quê? Não tem produção. Se você encontrasse o Rodrigo Cunha hoje para poder Encontrei outro dia no avião, tomar um café, como é que vocês conversam aí? Você cumprimenta? Ele nem fala comigo. Não fala com você? Sentou do meu lado no avião e nem me cumprimentou. Eu cumprimento todo mundo. Terminou? Terminei, é isso. A pessoa nem fala comigo. Tatiana gosta, né? Tatiana, tá vendo? Vamos dar sequência então, mais um personagem. Delegado André Costa, né? Que faz o trabalho aí na SMTT. Tem alguma coisa? Eu não sabia que ele era da SMTT. Muito ruim o serviço prestado por ele. Pelo amor de Deus. Não entende nada de trânsito. Tinha que estudar o assunto, aprender, contratar consultoria. O trânsito de Maceió só piora, Derlan. Eu levava da Garça Torta à Secretaria de Fazenda 15 a 20 minutos no máximo. Hoje, o dia que eu levo 1 hora, eu fico feliz. Então, o serviço dele tá muito ruim. Precisa melhorar. Muito bem. Talvez ele não tenha dinheiro para fazer os projetos. Também ele pode não ser o culpado. Mas eu não sei dizer. Eu sei que o trânsito de Maceió é muito ruim. Se ele é o responsável, como ele exerce a função da SMTT, me parece ser. Né? Só isso. Tá explicado, então. Secretário, tem mais alguém, rapaz? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Arthur Lira, rapaz, vou dizendo agora, eu tenho que me levantar aqui. Você vai mirar o canhão, não? Vou. Rapaz, o cara mirou o canhão pra todo mundo. O primeiro convidado que mirou o canhão pra todo mundo aqui. Só não mirou pro Rodrigo Cunha, mas ainda fez as críticas ao Rodrigo, aqui. Ao senador Rodrigo Cunha. Muito bem, secretário Jorge Santoro. Fica à vontade, então. Vamos lá. O deputado Arthur Lira tem todo o mérito. Foi reeleito agora com a maior votação expressiva. Ser presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, não é uma coisa para qualquer um. Tem um mérito gigantesco. E a Alagoas sempre produz esses méritos políticos. Minha divergência com ele, volto ao ponto do deputado Fábio Costa, em relação à questão do combustível, que a gente teve debate sobre esse assunto. Eu acho que nem tudo na vida pública, na vida política, pode ser só política. A gente não pode tomar as decisões com fins apenas eleitorais. A gente tem que olhar a população, né? Eu acho que isso é muito importante, não no curto prazo só, como eu falei lá no início da nossa conversa. A gente tem que olhar as questões públicas para o futuro. O que a gente quer do país lá na frente? Então, a minha crítica eu acho que ele vai ter como se recuperar agora nesse novo mandato de 2 anos dele. E, se Deus quiser, ele conseguirá empurrar a reforma tributária, vai ser fundamental para o país isso. Eu acho que ele tem uma oportunidade muito grande de deixar um legado para o país. Eu acho que o político e o gestor público tem que deixar legado. Legado é deixar coisas que melhoram a vida da população.
E uma reforma tributária, se ele conseguir passar, já valeu todos os mandatos dele. Então, a minha crítica é essas decisões políticas pontuais. É nesse sentido. A respeito, para a gente fechar, eu quero já lhe agradecer, secretário Jorge Santoro. Terminou? Tem mais alguma coisa? Terminou, não foi? Eu quero agradecer. Só eu que falei, todo mundo? Não, você foi o primeiro convidado aqui, realmente. Mas assim, mostrou um lado autêntico que ainda gera um respeito à redundância, né? Mas que gera um respeito pela pessoa, não é? Porque você precisa ser o mesmo que é nas redes sociais. E esses posicionamentos que a nossa produção foi buscar são posicionamentos que você já tinha apresentado, não com argumentos tão profundos, mas nas redes sociais. Orçamento secreto, na sua opinião. O que foi o orçamento secreto? Eu esqueci do orçamento secreto. Qual é a sua opinião, secretário? Péssimo. É um exemplo de má gestão pública. É ótimo para o deputado, que ele tem uma liberdade enorme por fazer política. É aquilo que eu falei. Não dá para você fazer política por política. Você tem que deixar um legado. Então, vamos lá. O orçamento secreto movimentou bilhões. Enquanto os ministérios ficaram sem dinheiro para fazer investimentos. E aí? É importante o parlamentar ter recursos, ter emendas? É fundamental. Porque é assim que se faz política. Mas não pode ser secreta. O que é o secreto? Ninguém sabe há muitas emendas dessas, ninguém sabe quem foi o deputado que foi responsável. E ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Que ela era pulverizada. Tinha até emenda PIX. Você mandava um valor e depois pulverizava. Então, isso não é bom, porque a gente precisa saber. O dinheiro foi para lá, foi com que objetivo, qual o resultado esperado. Eu acho que esse é o caminho. E o Supremo reconheceu isso. A nossa Constituição não permitia isso. Eu acho que a solução encontrada se a solução for aumentar o valor da emenda para o deputado, ótimo. Acho que foi um caminho bom. O deputado vai fazer um programa, vai fazer um projeto, todo mundo vai saber para onde que ele vai botar o dinheiro e vai cobrar quem votou nele se ele está entregando para a população. É fundamental isso. Eu achei a solução ótima. Aumentou o valor para o deputado, hoje para deputado é 55 milhões e para senador 110. Eles vão poder fazer projetos para entregar as suas bases. Eu acho isso sempre muito meritório. Porque vai ter transparência, você vai ter entrega e vai poder ser cobrado. O secreto, você não sabe para que foi feito. Na maioria das vezes. Em algumas vezes, sabe que o deputado vai lá e diz na rede social, foi eu que botei. Aí é ótimo, porque ele deu transparência à ação dele. Mas nem sempre acontece isso. A crítica é da transparência e dos resultados para a população. Secretário Jorge Santoro, secretário da Fazenda, aqui conversando conosco, foi o 32º convidado. Muito obrigado pela sua participação. Espero que o programa, de fato, tenha atendido as expectativas, aquelas necessidades para a população de uma forma geral e a sua também como secretário em responder situações que você jamais tinha, por exemplo, sido provocados também. Espero que esse feedback... Faltou falar da minha candidatura a presidente do Fluminense. Eu vou construir ela. Rapaz, acabei esquecendo. Você vai ser candidato mesmo a presidente do Fluminense? Se Deus quiser, vou construir isso aí nos próximos anos. Você é conselheiro já do clube para começar? Ainda não, porque o cara me tirou da última eleição. Tá na justiça para voltar, mas a gente vai brigar para isso aí. Mas e aí, se surgir um convite para ser prefeito de Maceió, para concorrer à prefeitura de Maceió, como é que vai ser presidente do Fluminense? Não, aí não dá, né? Aí tem que optar, né? Vamos decidir lá na frente. E você optaria por quê? Não sei dizer ainda. Saiu bem dessa. Fluminense é do coração. Maceió também tem sido do coração. Saiu muito bem. Assim nós vamos encerrando esta edição, esse episódio, né, do Canhão Podcast, episódio 32. Pode ter certeza, secretário, que o respeito que já existia antes é o mesmo respeito que está saindo daqui agora, tá certo? Continue com esse trabalho, né, muito transparente, no quesito mesmo de responder às provocações e situações realmente que muitas vezes as pessoas evitam de comentar com um assunto ou outro, tá certo? Mas conte sempre com o Canhão Podcast para outros momentos, tá certo? Tá ótimo, obrigado. Em outras ocasiões irei de novo aqui, sempre que precisar para te bater um papo, estamos à disposição. Augustos Cortes Especiais, mais uma vez aqui parceiro do Canhão Podcast, Ortotec Maceió, Mari Brasa, Restobá, são parceiros aqui do programa, o Café Regional da Chefe, a Escola SEI, Centro de Educação Integrada, Barong Barbearia e também a RGB. Você se inscreveu aí no nosso canal toda segunda-feira, tá? Hoje, excepcionalmente, sexta, mas na segunda-feira estaremos de volta com mais um Canhão Temido Podcast. Até lá.